Estamos hoje entrando no terceiro dia, na terça-feira da Semana da Paixão. Nós podemos observar o que estava acontecendo em Jerusalém, o que tinha sido promovido pela entrada triunfal de Jesus. A Jerusalém estava agitadíssima, estava perto do tempo da Páscoa, então ela estava com muitos visitantes. Muita gente se achegou para poder celebrar a Páscoa. Muitos judeus que moravam distante, que estavam espalhados, eles estavam chegando. Então, teve a entrada triunfal do domingo, a segunda-feira de muitas situações, aquela situação da purificação do templo. E agora, meu irmão, nós chegamos na terça-feira da Semana da Paixão. E aí tem algo interessante. Jesus, ele volta a Jerusalém, ele vai para o templo e ele começa a ensinar. Mas é interessante porque o ensino de Jesus, ele trazia um certo desconforto no coração dos religiosos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. Então, todos aqueles que eram religiosos naquela época, ele tinha dificuldade de aceitar Jesus. Esse texto, desses ensinos, a gente vai encontrar em Mateus, do capítulo 21, do verso 23, até o capítulo 23, verso 39. Marcos também relata esses ensinos do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 44. E também Lucas, capítulo 20, do verso 1 ao 47. Só João é que não tem esse ensino, essa volta de Jesus a Jerusalém para assim trabalhar, ensinar, mas ao mesmo tempo responder, ser impactado pelos saduceus, pelos fariseus, por todos aqueles escribas, anciões, príncipes dos sacerdotes. Todos eles queriam tirar de Jesus alguma coisa, queriam confrontá-lo, para poder fazer com que Jesus se contradissesse em alguma situação, para que eles pudessem prendê-lo. Esse era o desejo que ele tinha. Jesus, ele volta a Jerusalém, ele se dirige ao templo e ele começa a ensinar. E é interessante porque esse confronto que existe, como Jesus ele responde de forma tão maravilhosa, tão sábia. Eles estavam armando uma cilada para tentar matar exatamente Jesus, para prendê-lo, para humilhar Jesus Cristo. Eles não aceitavam muito bem Jesus, porque na grande realidade existia uma revolta muito grande dentro do povo judeu, porque eles diziam: como esse Jesus pode ser aquele ao qual nós estamos esperando? O Messias, ele é um general, ele é um rei, ele é um vencedor. Esse é um fraco, ele não tem a característica de um general, de um rei, ele é muito humilde. Você lembra que a palavra de Deus diz exatamente que seria da herança de Davi, da árvore de Davi. Por isso muitos chamavam Jesus o quê? Jesus, filho de Davi. O que é que se via em Davi? O que eles olhavam para Davi? Davi era o quê? Um rei vitorioso, um rei guerreiro, um rei que teve muitas matanças, um rei que brigou, que lutou, que conquistou, que tomou territórios, um rei que era visto pelo povo como um homem, um guerreiro. Então eles olham para Jesus, Jesus estava fora do padrão. Jesus não estava dentro daquele padrão ao qual eles tinham construído dentro do coração dele, porque eles esperavam algo muito forte, muito maior, um salvador, mas não era um salvador da alma, um salvador do pecado, do espírito, não. Era algo momentâneo, imediato, que tirassem eles daquela situação que eles viviam para com o povo romano, porque tudo ali, hoje, naquela época, era dominado por Roma. Os romanos eram o chefe, o Império
romano, já tinha passado o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Grego, e agora era o Império Romano que dominava sobre tudo. Os Césares, né? Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque os romanos eram, na grande realidade, os cidadãos do mundo, os conquistadores. Então, como vencer Roma? Através de um Cristo que entra num jumentinho, que é aclamado, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas, queridos, voltando, né, ao que o ensino que Jesus estava fazendo, e é interessante porque a primeira coisa, quando ele começa a ensinar, mas que ele é confrontado pelos fariseus, ele traz uma coisa fantástica para tirar, é como se fosse, ele colocou um batente onde o fariseu, os hipócritas, né, como assim ele chamava, os escribas, anciões, ele dá uma topada muito grande. Logo no primeiro momento, quando Jesus ele chega ao templo, eles começam a questionar e perguntam: qual é a autoridade, Jesus, que é lhe dada? Você tirou da onde essa autoridade que você chega aqui falando, que você chega dizendo? Quem lhe deu essa autoridade de você pregar e ensinar? E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante para eles, que está no verso 25 do capítulo 21, que ele diz assim: o batismo de João, de onde ele era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si eles, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não creram em João Batista? Se dissermos dos homens, o povo vai vir para nós, porque todos consideram João como profeta. E assim Jesus responde a ele. E assim, aliás, eles responderam a Jesus. E aí, não, nós não sabemos. Mas aí Jesus disse: nem eu tampouco vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E aí ele continua aquilo que ele estava fazendo, ensinando as pessoas. E aí tem a primeira parábola, ele começa a ensinar por parábolas. É interessante a gente pensar essa questão de parábolas, porque muitas pessoas, ele não consegue entender o sentido de parábola, né? Porque Jesus, né, trazia parábolas para ensinar, né? E eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque em algum momento diz que a parábola ele servia para confundir um pouco aqueles ao qual Jesus não queria que eles entendessem. Mas a palavra de Deus também dá um entendimento de que ele fazia com que as pessoas pensassem. Parábola é uma pequena narrativa que usa assim alegorias para transmitir uma lição moral, mas é interessante que ele faz as alegorias de algo contemporâneo, de algo que ele vivesse, exatamente para que as pessoas pudessem se identificar. E isso é muito comum na literatura oriental, ao qual é o povo judeu, ao qual Jesus nasceu, um povo do Oriente, né? Algumas parábolas ficaram muito famosas, né, na palavra de Deus. Mas é interessante você ver que a parábola, Jesus fazia com que as pessoas exercitassem a forma de pensar, exercitassem. Então, através das parábolas, Jesus criava, né, uma marca muito profunda no coração das pessoas. E ali eles ensinavam. E a primeira parábola, ele fala de dois filhos, e é muito interessante, porque ele vai tratar assim: qual é o filho que faz a vontade do pai? Aquele que obedece, mesmo dizendo que não obedece, ou aquele que diz que obedece e não obedece? É muito interessante quando ele pergunta, porque ele diz assim: olha, os dois foram instigados pelo pai. O pai tinha uma vinha, e os dois foram instigados pelo pai para ajudar na vinha. Um, assim que recebeu a notícia, disse: eu vou, pai, mas não foi. E o outro disse: eu não vou, mas foi. Então, ele é interessante que ele diz assim: qual dos dois fez a vontade do pai? E aí eles disseram: o primeiro. E Jesus disse: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. O que é que ele estava dizendo?
que aquela fachada, que aquela coisa de obediência forçada na frente dos outros, aquela hipocrisia, para ele não tinha valor, que essa forma que eles usavam de performance espiritual, para Jesus não tinha valor. Era muito melhor aquele que dizia que não ia, mas ele terminava obedecendo ao Senhor. E é interessante porque ele diz assim, olha, meretrizes e publicanos. Meretrizes eram as prostitutas, mulheres que vendiam o corpo, e os publicanos eram aqueles judeus que também tomavam o lado do romano para espremer o judeu, para tirar dele. E é interessante, judeu que se transformava empregado dos romanos para cobrar impostos e assim roubar, enfim. É muito interessante que Zaqueu era um desses deles. E ele diz assim, que nenhum desses deixou de conhecer o Senhor, porque se arrependeram e creram. E eles, fariseus, não tiveram a oportunidade, mas eles não creram. Depois ele fala a parábola dos lavadores maus. É interessante, essa parábola também é rica demais, porque ele fala de um homem que tinha uma vinha, que tinha umas terras, que plantou na terra, que cuidou, que fez, que colocou trabalhadores, mas aí depois que a terra começou a produzir, ele manda alguns servos dele na terra pegar algumas coisas com trabalhadores. E o que foi que esses trabalhadores fizeram? Mataram todos aqueles que chegavam lá. Então é muito interessante, porque cada um que ele enviava, matava. No verso 37 do capítulo 21 diz assim, e por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito, pelo menos pelos meus filhos. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram, entrem, e esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Você entende o que está acontecendo? O que era que Jesus estava contando? Que quem eram os servos que ele enviou antes do filho? Os profetas. Os profetas, muitos deles foram cerrados ao meio, mortos em cruz, espedaçados, humilhados. Então, o povo judeu, ela não recebia muito bem o profeta. Aí o que é que ele diz? Que o dono da vinha enviou o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus Cristo. Mas eles o que fizeram com Jesus? O que foi que o povo fez com Jesus? Matou o Senhor Jesus. E o verso 45 diz assim, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles, e pretenderam prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha como profeta. Eles queriam, mas o povo, que foi que fez? O povo receava, porque ele, na grande realidade, era considerado como um profeta. E aí, os fariseus, eles ficaram com medo. Depois tem outra parábola também, que também ela está lá em Lucas. Essa parábola que eu falei, o batismo de João, está em Marcos e em Lucas também. A parábola dos dois filhos só se encontra em Mateus. A parábola dos lavradores maus também está em Marcos e em Lucas. E essa outra parábola, que é a parábola das boldas, é um pai. Jesus diz assim, então Jesus tornou a palavra a falar-lhes por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boldas dos filhos. E é interessante isso, porque ele conta a história de um rei que mandou convidar todas as pessoas no reino, e ele foi convidando, mas quase ninguém se interessou em ir participar dessa festa. E aí no verso 8 diz assim, capítulo 22, então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados, eles não eram dignos. E aí o que é que ele diz? Vai por todos os caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. É interessante a gente pensar nisso. O que é que Jesus está dizendo? Que ele tinha preparado uma festa, mas só que aqueles ao qual ele não convidou, que ele convidou, não foram. Então ele disse, olha, chama todos, ele abre, a graça de Deus, ele vai para todos, gregos, romanos, judeus, os ímpios. Então ele diz, chama todos. Mas tem uma coisa interessante a gente perceber. No verso 11 ele diz assim, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado
com vestido de núpcias. O que isso quer dizer, querido? Que ele não estava adequado para a festa. Então, eu e você somos chamados para essa festa, mas a gente tem que vestir roupas adequadas para que a gente possa participar da bodas do Filho, que é o casamento, queridos. O noivo, que é Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Como nós estamos esperando a esse noivo, como a gente vai participar dessa festa. E aí a palavra diz de uma forma muito clara, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha que coisa interessante da gente pensar, né? Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E ele encerra essa parábola e ele começa logo em seguida a falar de algo muito interessante, que é sobre os tributos, gente, que é muito interessante. Essa festa, ele estava falando, a festa do casamento. Tem uma situação que essa coisa do chamado de Deus, né? Os escolhidos é aceitar o convite e fazer o necessário para aceitar o convite. Desistir de tudo do mundo para que viver esse convite. E os chamados são muitos aqueles que são chamados, mas que não tomam, não cria no coração um desejo de viver aquilo ao qual ele foi chamado. É aquela pessoa que não dá, que fica de forma desleixada. Então lembra que ele disse que chamou muita gente e ninguém se preocupou em ir. E aquele que foi com as vestes que não eram propícias para aquela situação. Isso é muito interessante da gente ver e da gente pensar, porque muitos foram chamados e poucos foram aqueles que foram escolhidos. A questão do tributo é muito interessante da gente pensar, porque começaram a colocar, lembre-se o que eu disse, todo o tempo eles queriam o quê? Confrontar Jesus. Eles queriam armar situações, eles queriam armar cilada para que Jesus pudesse cair e assim eles pudessem prendê-lo, humilhá-lo e matá-lo. Esse era o desejo. Jerusalém estava agitada, Jesus já estava com muitos seguidores e a Páscoa, ela estava próxima, então Jerusalém estava cheio de visitantes, a cidade estava cheio e Jesus começa a ensinar exatamente a todas essas pessoas. E eu acho interessante, porque a coisa do tributo, eles dizem assim, vamos perguntar essa questão do imposto, porque se ele disser uma coisa, a gente está errando, porque ele não vai dar o imposto, se ele disser a outra, ele vai estar errando. E é interessante que no verso 17 do capítulo 22, diz assim, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Assim que eles perguntam a Jesus, Jesus sabia o que estava no coração dele. Mas Jesus, ele responde, ele diz assim, diz-lhes, dai, pois, ele pega a moeda, né? No verso 19, amém? Verso 19, diz assim, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é essa esfinge e essa inscrição? Disse-lhe eles, de César. Então ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu acho muito legal, porque a palavra diz que todos ouvindo aquilo ficaram maravilhados, e deixando-se retiraram dali. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição. E é interessante, essa parte também é muito interessante, porque eles pegam a lei, e eles usam a lei para tentar confundir Jesus. Quando eles começam a perguntar, ô Jesus, me explique, um homem estava casado, sua esposa morre, existia uma lei, né, muito interessante, que na família, o irmão mais velho, casando-se, e se ele morresse, não tivesse filho, o seu irmão mais próximo a ele assumiria a sua esposa, para poder dar herança
para poder dar filhos, para que ele pudesse ter uma descendência. E é interessante porque a pergunta que é feita, olha que pergunta capciosa. Ele diz assim: dizendo o mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Lembre-se que eles estavam tentando provocar Jesus. Eles estavam tentando confrontar Jesus. Lembre-se que a pergunta deles era para que Jesus se confundisse, porque eles, como sal dos seus, não acreditavam na ressurreição. Vocês entendem isso? Era o sal dos seus que não acreditavam. E olha o que diz de uma coisa muito interessante, né? O nome dessa situação é levirato. É o costume observado entre alguns povos que obrigavam o homem a casar-se com a viúva do seu irmão quando esse não tinha deixado descendência masculina. Sendo seu filho desse casamento, seria considerado descendente daquele que morreu. Você está entendendo? Esse era um costume que também foi mencionado, né, na lei de Moisés. Essa lei era real, ela existia, era levirato. Então era isso que eles estavam colocando diante de Jesus. Jesus, você lembra dessa lei? E aí eles queriam saber com quem essa mulher ia ficar, já que todos os irmãos, os 7, tinham casado. E Jesus responde de forma sempre muito sábia, e ele diz: Jesus, porém, respondendo, está no verso 29 do capítulo 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. E ele depois, já no verso 32, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E aí eles ficaram mais uma vez maravilhados com a doutrina de Jesus. Depois Jesus é questionado, mas veja que é muitos ensinamentos. Esse dia, né, da terça-feira realmente foi um dia super pesado no sentido de trabalho de Jesus. Jesus trabalhou muito, ensinando, cuidando, respondendo, sendo confrontado. E aí é perguntado a ele, qual era o grande mandamento? Aí Jesus, de uma forma muito linda, ele diz: olha, meu querido, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, meu filho, semelhante a esse, você amará o seu próximo como a você mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha que coisa interessante, querido. Jesus, a cada vez mais, ele impressionava as pessoas. O Filho de Deus, ele estava respondendo aquilo que era dele. As pessoas iam confrontá-lo, mas não sabia que na grande realidade o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo respondia sobre tudo aquilo que era dele, o reino dele. Depois ele é interrogado, é interessante. Jesus Cristo, ele interroga as pessoas. Ele diz assim: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Lembra que eu até falei que alguns iam à direção de Jesus e já diziam: Jesus, filho de Davi. Jesus era conhecido como filho de Davi. E eles dizem: o Cristo é filho de Davi. Mas aí Jesus diz algo interessante. Jesus disse: olha, o próprio Davi chamou Jesus de Senhor.
Aí olha o verso 45, diz assim: se Davi, pois, chama de Senhor, como ele é seu filho? E ninguém conseguia responder uma só palavra. E desde aquele momento, eles começaram a não mais interrogar Jesus com essas falácias e com essas perguntas capciosas para tirar alguma, confundir, confrontar, armar uma cilada contra Jesus. E aí Jesus começa a conversar com os fariseus e censurar os fariseus, os escribas, dizendo: olha, vocês são interessantes, porque vocês colocam tanto peso nas pessoas, mas vocês próprios não conseguem viver, vocês são legalistas, vocês colocam coisas demais. E olha que interessante, no capítulo 23, o verso 3 diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha que coisa fundamental. Se a gente aplicar no dia de hoje, nessas igrejas muito legalistas, onde muitos pastores ou muitas pessoas, mestres, que colocam um peso muito grande nas pessoas e ele próprio não pode cumprir, porque na grande realidade eu e você vivemos pela graça. A graça nos leva a amarmos a Deus, e esse amor nos leva a buscarmos um caminho da santidade, mas não é primeiro a santidade e depois a graça, antes é a graça, depois é essa santidade, esse caminho. Jesus nos amou primeiro e Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu, e Ele tenta trazer isso nesse capítulo 23, todo o capítulo 23 de Mateus, é ele, Jesus falando exatamente, condenando, colocando no lugar adequado os fariseus, escribas. E ele diz algo interessante, ele diz: olha, sabe o que é que eles gostam? Eles gostam é de estar nos primeiros lugares das ceias, eles gostam das cadeiras bonitas da sinagoga, eles gostam das saudações nas praças, eles gostam de ser chamado de rabi, eles gostam de ser identificados, eles gostam de ser chamados de mestres, e é interessante, de pai. Naquela época, muitos dos fariseus, escribas, eles eram chamados de pai, e a palavra de Deus, Jesus pega e diz assim: vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós são irmãos. Ninguém na terra chame outro de pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chames mestre, porque só um é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus, ele traz completamente, ele dá uma reviravolta na cabeça daquelas pessoas. Ele diz: olha, esse é o qual vocês estão seguindo, não os siga, escute o que eles dizem, mas não observe o que eles fazem. Eu me lembro muito quando eu era pequeno que as pessoas diziam: faça o que eu faço. Desculpa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é balela. A gente precisa entender que a gente sempre vai fazer copiando aquilo que a gente vê o outro fazer. E olha que coisa interessante. Olha o que Jesus nos ensina e ensinou a eles todos naquele momento. Ele diz assim: os que a si mesmo se exalta será humilhado, e os que a si mesmo se humilha serão exaltados. Esse texto, Pedro, ele escrevendo a sua carta, também ele diz isso de uma forma muito clara: os humilhados serão exaltados diante do Senhor. E aí Jesus começa a falar de um ai de vós. Ai de vós, é muito interessante, porque ele começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, e ele diz: hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigorosamente o juízo. Ele diz um segundo ai, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazes filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Depois ele diz de novo: ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, é mais do que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor.
insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aí ele diz novamente lá na frente: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores de cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o teu interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha que cada palavra de Jesus, ele também diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Gente, veja como Jesus, ele se levanta, né, de uma forma, né, uma narrativa dura para com os fariseus, para com os religiosos. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Novamente ele diz, já aí pela quinta vez, ou sétima vez, e ele diz assim: pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Dizei, se existimos no templo, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, da medida dos vossos pais. Aí ele diz assim no verso 33, ele bate forte, ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirei na cidade de cidade. É muito interessante, gente, como ele trata, né? E ele encerra dizendo assim: porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Olha que coisa profética. Jesus, ele faz uma advertência aos fariseus, escribas e a todos aqueles que estavam ouvindo, e ele diz assim, olha, por 7 vezes, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, e ele diz: hipócritas. Você entende o que é um hipócrita, meu irmão? Porque muitas vezes a gente diz muito assim, hipócrita, né? Mas a gente não sabe o que significa. E é muito bom a gente entender esse significado de hipócrita, de hipocrisia, tu está entendendo? Porque na grande realidade, a pessoa hipócrita, essa palavra, ela é derivada do latim, hipocrisis, e do grego, hupócrisis, ambos representando a mesma coisa. É uma representação de um ator que atua fazendo um fingimento, ou seja, hipócrita é alguém que julga o comportamento, a atitude e a opinião do seu semelhante quando ele mesmo as tem. Você entende isso? O hipócrita, na grande realidade, é um grande fingidor. Ele vende uma verdade, aliás, ele vende uma mentira, ao qual a verdade dele está disfarçada nessa mentira. Você entende? Então, é isso que Jesus diz: olha, vocês são os hipócritas. Vocês vendem algo que não são vocês, por dentro vocês são completamente diferentes da grande realidade ao qual vocês são. E assim, querido, ele começa então, já no finalzinho, né, ele depois de ter ensinado, teve esse ensinamento ou essa advertência exatamente para os escribas e fariseus, uma censura. Jesus chama eles
deles dar esses 7 ai de vós, para convencê-los de que eles precisavam mudar de vida, sair dessa hipocrisia. E aí, queridos, entra num momento muito interessante, que é exatamente o capítulo 24. Mas antes de chegar nesse capítulo 24, tem uma parábola que a gente vai encontrar em Marcos e em Lucas, mas que o Mateus não conta, que é a parábola que também foi ensinado durante esse tempo, que é a parábola da viúva, da oferta da viúva, muito estudada, muita gente gosta muito, que é a oferta da viúva pobre. Então, essa oferta foi também um ensinamento naquele momento, onde qual Jesus estava ensinando, e é interessante que a viúva, ela faz uma oferta, e outros também colocavam oferta, e Jesus faz uma pergunta, quem teria ofertado mais? A viúva ou aquelas pessoas que entregaram muito tesouro naquele gasofilácio? Mas é interessante que a resposta é, porque todos ali deitaram tudo que lhes sobrava, mas essa viúva, ele deitou o que tinha do seu sustento. Então é aquilo, meu irmão, ofertar a Deus é ofertar com coração, com alegria, mas ofertar o que tem valor em nossas vidas. Não é a sobra. Deus não é um lixo que fica recebendo as nossas sobras. Deus é o tesouro onde a gente tem que colocar e depositar o que a gente tem de mais precioso.